Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, como você sabe, é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje é conhecida UNA da Construção, Produção e Agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo e agradeço a você, telespectador e telespectadora, que nos recebe semanalmente em seus lares. Semana passada, nós perguntamos quais são os riscos que a pessoa que é sedentária tem em relação àqueles que não são, aqueles que fazem caminhadas, fazem exercícios, enfim, para problemas circulatórios de modo geral. No final do programa de hoje, após apresentar a nossa convidada de hoje, o nosso presente da semana, nós vamos fazer a pergunta da semana e também dar a resposta da pergunta da semana passada. Bom, hoje nós vamos falar com mais uma cientista, uma pesquisadora. E aí, eu queria lembrar você, telespectador, telespectadora, que o Ciência e Pesquisa tem a honra de receber aqui frequentemente, semanalmente, pessoas que fazem o cenário social, que mudam o cenário social para melhor. Então, cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, com uma grande competência e que estão aqui na nossa universidade e que nos dão a honra da visita. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar com uma professora graduada em farmácia, mestra e doutora em química pela Universidade Federal de Santa Catarina, a doutora Daiane Galato. Professora Daiane, um prazer muito grande tê-la conosco no Ciência e Pesquisa. O prazer é todo meu. Doutora Daiane, há alguns anos atrás você foi laureada com o prêmio, com a comenda mérito farmacêutico pelo Conselho Regional de Farmácia no Estado. Isso é uma coisa muito interessante, né? Claro que em função do seu conjunto de atividades, de participações, publicações, participação em institutos aí, como a pesquisadora ADOC, uma coisa fantástica, né? Como cientista, como pesquisadora. Como é que foi a comenda? Então, o Conselho Regional de Farmácia, ele dá essa premiação a farmacêuticos que se destacam no cenário catarinense. E foi um prêmio que me deixou muito feliz, porque é um reconhecimento das atividades que a gente desenvolve como docente, já há quase 2 décadas, né? E também, principalmente, as atividades de pesquisa que eu desenvolvo junto ao grupo de pesquisa. Tanto na parte de uso de medicamentos, como também na parte da prática farmacêutica. Perfeito. Só queria lembrar ao nosso telespectador que a doutora Daiane Galato é professora de curso de farmácia da nossa universidade e também do estricto sensu, do mestrado em Ciências da Saúde, também da nossa universidade, pesquisadora, cientista. Doutora Daiane, pelo seu currículo lá, dá de observar a sua grande atividade de pesquisa, né? É a publicação de mais de 40 artigos em revistas indexadas, revistas Qualiscapes, não é? Como é que estão as pesquisas no mestrado em Ciências da Saúde, professor? E deixe à vontade para falar de algumas delas, por gentileza. Então, o nosso programa, né, mestrado em Ciências da Saúde, ele é um programa relativamente novo. A gente tem pouco mais de 3 anos que a gente está em funcionamento, mas em 3 anos a gente já acho que nós deixamos a nossa marca como um mestrado, um programa que tem trabalhado com muita responsabilidade. Tanto responsabilidade nas pesquisas científicas quanto responsabilidade social, né? É bem interessante assim que a gente tem desenvolvido num programa, né, diversos trabalhos, né, tantos trabalhos assim com pesquisa básica, vários trabalhos com pesquisas que a gente chama de pré-clínicas, envolvendo modelos animais, como também já pesquisa com seres humanos, né? Isso é muito interessante, né, professora? Porque na verdade a pesquisa básica é fundamental para você começar num processo que vai desencadear depois numa pesquisa aplicada. Penso que é. E o seu grupo de pesquisa, professora, doutora Daiane, como é que está pesquisando o que atualmente e o que tem de novidade em relação à pesquisa para a nossa sociedade e para a ciência? Então, o grupo de pesquisa no qual eu coordeno é o NAFEL, Núcleo de Pesquisa em Atenção Farmacêutica e Estudos de Utilização de Medicamentos. Perfeito. Nós temos pesquisas nas 2 áreas do grupo, que seria na área de estudos de utilização de medicamentos. Estamos agora concluindo um trabalho em Braço do Norte com uma aluna que é a Tânia. E a Tânia está trabalhando uma corte de gestantes. Nós acompanhamos as gestantes durante todo o período de gravidez até o puerpério, para avaliando os medicamentos em uso, né? E também recentemente a Mariane, uma aluna, né, nossa do mestrado, ela é dermatologista aqui em Tubarão, também concluiu um trabalho sobre automedicação na infância.
focando a questão automedicação dermatológica. Por falar nisso, doutora Daiane, a preocupação com a automedicação é uma coisa muito forte em nós, né? Porque assim como nós não temos hábitos preventivos desde a infância, isso a grande maioria das pessoas, a automedicação é uma coisa que está lamentavelmente arraigada nos nossos hábitos, né? Nocivos, hábitos deletérios da população. Como é que a doutora vê a utilização de medicamentos, a utilização inadequada de medicamentos não prescritos por profissionais, por médicos? Primeiro, assim, a visão que eu tenho, que a gente defende no grupo, é que a automedicação é uma das práticas que a gente executa dentro do autocuidado. Então, da mesma forma como as pessoas, por exemplo, elas selecionam os alimentos para se alimentar, elas realizam esportes, elas também podem cuidar da sua saúde utilizando algumas alternativas e elas também podem usar medicamentos, né? Certo. Só que, então, a automedicação ela faz parte do autocuidado. O que acontece? É que muitas vezes as pessoas, quando vão selecionar os medicamentos, acabam não selecionando os medicamentos que seriam considerados adequados para aquele perfil de paciente, né? Por exemplo, dar uma medicação para uma criança, uma medicação que é indicada para um adulto, claro. Ou dar uma dose, uma medicação que deveria ser tomada, né, numa determinada dose, dar uma dose muito menor ou maior, né? Perfeito. E além disso, às vezes a gente acaba selecionando essa prática ou adotando essa prática em situações que não são adequadas, que na verdade são problemas mais graves de saúde, né? Como, por exemplo, a gente pode estar tratando uma gastrite, uma dor de estômago recorrente com uma medicação, quando na verdade a gente deveria estar procurando um médico para ter o melhor diagnóstico. Com certeza absoluta. Então, daqui a pouco mais, doutora, no segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre as suas pesquisas e sobre essa prática da automedicação que muitos telespectadores, né, infelizmente, até por conta de culturas, né, culturas sensíveis, aí acabam também praticando de forma inadequada. Pode ser? Uhum. Estamos conversando com muita honra com a professora doutora Daiane Galato, professora do curso de Farmácia e Bioquímica da nossa universidade, professora do mestrado em Ciências da Saúde. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece ali abaixo na sua tela, e enviar perguntas à professora Daiane Galato no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.